Neste vídeo eu quero mostrar para vocês todas as particularidades desse avanço, desse peão. O que a gente precisa fazer na defesa francesa é brigar por esse peão aqui, ó, D4. Ele é a base da solidez das brancas, né? Elas têm um centro forte e esse peãozinho aqui está controlando tudo. A defesa francesa realmente é muito jogada em todos os tempos. Jogadores fortes, jogadores fracos, intermediários, todos jogam a defesa francesa, que é uma resposta muito comum ao lance inicial E4. Você joga E6, tá? É uma posição que você às vezes restringe o seu bispo aqui de casas brancas, né? Eu quero analisar com vocês a principal variante dessa defesa francesa. Cortei chess no tabuleiro. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, que vai ser muito útil para vocês todos. A defesa francesa E4, você joga E6. As brancas jogam D4, porque elas querem ter um domínio do centro. E você vai jogar o D5. A variante mais jogada em resposta pelas brancas é E5, que é a variante do avanço. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês todas as particularidades desse avanço, desse peão. O que a gente precisa fazer na defesa francesa é brigar por esse peão aqui, ó, D4. Ele é a base da solidez das brancas, né? Elas têm um centro forte e esse peãozinho aqui está controlando tudo. O que acontece? Por que as brancas defendem esse peão? Olha o que pode acontecer. Vamos supor que elas não prestem atenção nisso. A gente vai jogar aqui logo de cara esse lance C5, porque a gente quer combater a base que segura o centro forte das brancas. Vamos jogar C5 sempre. Esse é o lance primordial das pretas. Aí as brancas vão lá, cavalo F3 defendendo, a gente cavalo C6 atacando, bispo E2. Vamos supor que as brancas não defendam. Deixa isso para lá. Então a gente vai lá, toma o peão, eles retomam e a gente toma de novo. Aí a gente retoma aqui, ó. Acabamos com o centro forte das brancas, tá? Agora a gente tem uma vantagem muito boa, porque nós estamos com um centro forte e as brancas não têm mais centro forte. Nós trocamos o peão lateral por peão central e ainda capturamos o outro, tá? Isso é o que pode acontecer se o jogador de brancas bobear, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: por que não é bom para as brancas tomarem o C5? Olha o que pode acontecer. Cavalo F3, cavalo C6, elas tomam. Aí a gente vai lá e já retoma de bispo. O centro das brancas ficou fraco. E agora a gente pode continuar assim. Bispo D3, F6. A gente já destrói o centro das brancas novamente, dessa forma, olha só. Elas tomam aqui e você toma aqui. Olha o que aconteceu. Nós novamente estamos com um centro forte, tá? E as brancas com centro fraco. Então para as brancas não é negócio tomar o C5. E elas têm que realmente defender esse peão D4 de qualquer jeito, tá? Essa é a ideia central da variante de avanço na defesa francesa. Nós temos que jogar isso sempre. C5, atacando D4. Aí vem C3. Então, 65% dos jogadores defendem aqui com esse peão. Ok. A gente faz cavalo C6. Aqui tem um erro que as brancas costumam cometer, ó. É a segunda jogada mais jogada pelas brancas. Esse bispo B5. Olha o que acontece. As brancas não devem trocar esse bispo aqui, porque o bispo delas é forte. Ele tá de casa branca, é forte, ele está bem movimentado. Tem todas as casas brancas livres para ele, né? E o nosso é que é o problemático, é o bispo ruim, né? Então elas não devem trocar. Ele é muito mais ativo, tá? Se elas trocarem, elas vão estar em uma situação difícil. A gente coloca esse bispo aqui, né? Porque se elas quiserem trocar, a gente já toma e o nosso bispo tá bom. Olha o que pode acontecer. Cavalo F3. Cavalo retoma.
toma aqui o peãozinho. A gente vai ganhar um peão nessa jogada. Porque se elas tomarem de cavalo aqui, ó, você vai lá e ganha o bispo. Ganhamos um peão. Certo? E se elas fizerem o contrário? Tomarem o bispo, a gente retoma de cavalo. E ganhamos um peão. Então, nas duas variantes, a gente ganha o peão. Essa é uma jogada muito comum de acontecer na defesa francesa, tá? Que é um erro. Cavalo C6, F4. Uma jogada diferente. Aqui também não é muito interessante. O que a gente pode fazer? Dama B6, cavalo F3, cavalo H6. Quando as brancas colocam o peão aqui, ó, você pode desenvolver o seu cavalo por aqui e colocar aqui, que vai ser mais um reforço aqui no famoso peão D4, que a gente tem que ficar de olho sempre. Então aí, as brancas não se deram bem. Bispo E2, você toma, cavalo F5. Olha aqui, esse peão aqui não vai ser mais defendido do modo correto. Ficou complicado. Porque ó, vamos supor que as brancas façam roque. Nós vamos lá, tomamos o peão. Tranquilamente. Aqui, 64% das partidas terminaram com vitória das pretas, tá? Uma variante como essa, tá? Vamos supor que ela joga o bispo E3, né? Ou então, jogando um rei H1. Aí você faz cavalo toma, dama toma, bispo D7. Estamos tranquilos aqui. E as pretas têm mais chances de vitória nessa posição, tá? Aqui, ao invés de jogarmos a dama em B6, vamos jogar C toma D. C toma D, aí vem dama B6. Aí vem bispo D3. E aqui, cavalo B4. Olha que interessante. Dessa forma, se as brancas bobearem, a gente pode trocar o nosso cavalo pelo bispo bom das brancas, né? Que é o nosso sonho, né? Agora eu quero analisar com vocês uma outra variante. Quando houverem as trocas no centro do tabuleiro, a gente pode trazer o cavalo aqui também para E7, sempre com a ideia de jogar o cavalo aqui para atacar o D4, né? Bispo E2, cavalo F5, aí, já estamos atacando novamente o peão em D4. Aí as pretas fazem D3, B3 para fazer um fianqueto, dama B6, bispo B2. Pode até parecer que nessa posição as brancas conseguiram defender bem o peão D4, mas nós podemos fazer o seguinte, uma jogada que vai desestabilizar toda a posição branca, que é bispo B4 cheque. Agora, as brancas estão para defender essa posição com o cavalo ou aqui, e aí bagunça toda a defesa aqui, né? Porque, olha, vamos supor que jogue cavalo C3. Aí, ó, nós podemos retomar aqui, ó, tranquilamente, e o peão D4 já foi embora. Ou, se elas defenderem com cavalo em D2, mesma coisa. Ó, nós podemos tomar aqui. Aí, o peão já foi embora. 76% dos jogos das pretas estão ganhos com uma posição parecida com essa, tá? Temos muita vantagem, realmente. Quando as brancas fazem bispo D3, cuidado que pode haver uma armadilha, tá? Eu quero mostrar para vocês. E4 e 6, D4 e D5. Tem uma armadilha muito comum. A gente tem que prestar atenção para não cair nessa armadilha. Olha aqui. Vamos supor que hajam essas trocas. Você toma aqui, elas tomam lá. Esse cavalo está solto. Se você por acaso tomar aqui de dama, você perde a dama na hora. Por quê? As brancas vêm aqui, ó. Dama B5 dando cheque, essa dama está desprotegida. Aí você perde a dama na hora, tá? Então, você vai se defender do cheque e perdeu a dama, tá? Então tome cuidado nessa versão aqui, porque pode ter essa armadilha.
Presta atenção para você não cair nela, tá? É muito comum e os jogadores de francesa têm que saber disso, né? E agora você pode estar se perguntando qual é a melhor forma das brancas defenderem o peão de D4. Vamos analisar essa situação aqui, ó. Defender de peão aqui, né? Cavalo F3, dama B6, bispo E2, C toma. Aí vem o cavalinho pra cá, cavalo A3, aqui, ó. Tá vendo? Já temos vários ataques sobre o peão D4. E elas podem fazer mais uma. Essa é a melhor jogada para as brancas. Jogar o cavalo aqui e depois colocar aqui. Aí tá equilibrado o ataque e defesa nesse peão em D4. Aí nós vamos lá. Cheque. Se as brancas tomarem aqui, tem que tomar de dama aqui. E pode cair aqui tranquilamente. O peãozinho aqui em B2. E nós estamos bem também. As brancas conseguiram defender aqui momentaneamente, né? A gente pode tomar de novo. Estamos bem. O que pode acontecer aqui também, ó, que as brancas defendam de dama. Aí você vai lá, troca as damas, né? E ganhamos o peão novamente. Tá? Então, a defesa francesa possibilita isso. Uma guerra para tomar aqui o controle do centro. E a gente pode, conhecendo essas variantes, ficar com uma defesa muito interessante, um ataque muito interessante, né? Chegando, né? E é uma defesa muito boa, utilizada em vários ratings realmente. Espero que você tenha gostado dessas variantes aqui e comece a aplicá-las nos seus jogos. A defesa francesa é muito interessante para você. Se inscreva no canal se você não está inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!